nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, povo de Deus, ao canal Rumo ao Triunfo da Imaculada. Hoje nós vamos falar sobre o versículo que você precisa ler. É uma prática bastante comum, mas que nem todas as pessoas conhecem. Quando você está com alguma tribulação, com alguma dúvida, com alguma decisão para ser tomada, alguma angústia, uma alegria, não sei, precisando de uma resposta de alguma forma, uma resposta de Deus. São Jerônimo falava que quando nós rezamos, nós falamos com Deus, mas quando nós lemos a Bíblia, é Deus quem fala conosco. Então, essa prática consiste em você rezar, pedir ao Espírito Santo e pedir também ao seu anjo da guarda para que você abra em uma passagem bíblica que lhe dê uma resposta, seja uma resposta de Deus em relação àquilo que você está passando. Eu vou dar 3 exemplos para vocês do que aconteceu recentemente comigo. Primeiro, eu estava em dúvida se eu falava ou não com um padre em relação a determinada situação que eu estava passando. Eu estava precisando de um conselho, mas estava em dúvida se eu falava com um padre. Eu pensei até assim, será que o padre vai achar besteira isso que eu vou perguntar? Acho que eu não vou falar com ele, não. E eu tinha o contato desse padre, eu não pude ir falar-lhe pessoalmente, mas eu tinha o contato. E aí eu fiz a oração do Vinde Espírito Santo e pedi ao meu santo anjo da guarda e à Nossa Senhora, a intercessão de Nossa Senhora, para que eu abrisse numa passagem bíblica que me mostrasse se eu deveria ou não falar com aquele padre sobre aquele determinado assunto. E aí eu abri num salmo, no Salmo 36, eu não lembro agora o versículo, que diz assim: o Senhor torna firmes os passos do homem e aprova os seus caminhos. E quando eu li isso, eu pensei, Deus aprovou esta ação que eu vou tomar, esta atitude que eu vou tomar de falar com o padre para me libertar dessa angústia, dessa dúvida, dessa questão, né, que eu quero falar com o padre. E aí eu abri nisso, rezei uma Ave Maria depois em agradecimento a Deus e a Nossa Senhora e ao meu santo anjo da guarda por ter me dado uma resposta. E eu pensei, Deus aprova. Então eu fui lá, assim que eu mandei a mensagem para o padre visualizou, respondeu e tirou a dúvida que eu tinha, me ajudou bastante, né? A segunda coisa, o segundo momento foi uma vez que... Foram várias vezes, né? Eu separei 3 aqui para compartilhar com vocês. Uma vez eu sonhei que tinha vários escorpiões grandes e vermelhos junto de mim, né? E eu matei vários desses escorpiões. Eu fiquei com medo e matei vários. No sonho eu não lembro se eu matei todos, acredito que sim. Mas fiquei com medo, né? Eu pensei logo, o escorpião simboliza uma coisa ruim, né? Eu fiquei pensando. Aí muitas vezes a gente vai e pesquisa o significado do sonho, mas essa não deve ser uma atitude de um cristão, né? De um cristão católico. A nossa atitude é rezar a Deus e pedir uma resposta a Ele em relação a isso, e não a essas simbologias, essas interpretações de sonhos que a gente vê na internet, né? Então, eu fiz a mesma coisa. Acordei assustada, né, em relação a esse sonho.
esse pesadelo, fiz a mesma coisa. Rezei ao Divino Espírito Santo, pedi ao meu santo anjo da guarda e à intercessão de Nossa Senhora para abrir numa passagem bíblica que me desse uma resposta em relação a esse sonho. E aí eu abri num salmo, que eu também não me recordo qual agora, mas num versículo que diz assim: Pois me livrou de todas as tribulações e pude ver meus inimigos derrotados. E aí eu fiz a relação, né, com aquele sonho que eu matei todos os escorpiões, ou quase todos, não lembro, que estavam perto de mim. Na verdade, foi a força de Deus, né, que estava me incentivando a matar aqueles escorpiões, me dando força e me dando coragem para vencer essas tribulações e ver aqueles inimigos, os escorpiões, derrotados. E aqui podemos encaixar, podem ser inimigos da alma, né? Os demônios, no caso. Então, essa foi outra situação. Outra situação foi quando eu estava em dúvida se falava com uma pessoa em relação a uma proposta de emprego. E eu estava com muita dúvida, assim, porque não era algo que... algo certo, assim, poderia dar errado, né? Esse emprego, enfim. E eu estava em dúvida se valia a pena ou não falar com essa pessoa. E eu tinha o contato dessa pessoa. E aí eu fiz a mesma coisa, rezei ao Espírito Santo, ao meu anjo da guarda, pedi a intercessão de Nossa Senhora e abri numa passagem bíblica do livro de Deuteronômio, que fala assim: Há alguém medroso e de coração tímido, que esse volte para a sua casa. Ou seja, Deus admoestando para que não sejamos tímidos, não sejamos medrosos, mas que enfrentemos. Então eu pensei,